falou que vocês estão com mais ou menos 2.000 clientes, né? Isso. Com 20 pessoas na equipe, Isso. certo? Exato. Como é que tu faz isso? 2.000 clientes, 20 pessoas. Como é a parte de gestão de pessoas, isso, né? como é que E é qual essa a parte? importância de ter uma equipe alinhada, né, pra você, né? Porra. Cara. Size, eu acho que tem uma vantagem a depender do segmento que você tá, porque nosso produto, assim, por exemplo, tem equipes lá que tem 150 funcionários, tem equipes que o cara trabalha sozinho, tem equipes que o cara tem 10 pessoas, e o nosso produto, isso inclusive é uma dica que eu vou lembrando, assim, coletando dicas, né? Uma vez eu conversei com o Rodrigo Tognini, da Conta Simples, e eu falei pra ele, cara, eu acho que eu tenho que contratar, tipo, uns 10 CS aqui, pra quando a galera entrar, eu fazer um onboard acompanhado e tal, e eu lembro do Tognini me falar assim, cara, se o teu produto depender do contato humano pra ele ter alguma retenção, depois da venda, crescer vai ser muito caro pra você. Tua receita não vai descolar da margem nunca. Aí eu falei, tá, muito bonito o que você falou, mas como é que eu faço essa porra agora, né? E agora? E aí a gente foi mudando algumas estratégias que a gente faz sobre como o cliente entra, né? No começo a gente tinha um produto que era PLG, pra quem não sabe é Product Led Growth, então ele era... o cliente sozinho tomava a decisão de usar, estudava, não tinha ninguém vendendo para ele. E depois a gente foi para um Sales Led, porque como o produto virou para equipes, como eu falei aqui, foi para o B2B, a venda ficou um pouquinho mais complexa, eu tinha que explicar um pouco mais e tal. Então tinha um vendedor no caminho, um side sales ali. Só que depois da venda, esse vendedor ele passava o bastão para um CS, para poder atender esse cliente. Só que se eu tivesse que passar o CS individualmente para todos os clientes que eu vendo, eu teria que ter CS para um cacete, né? Então eu falei, como é que eu mudo esse processo? A gente botava o CS num plano... A gente coloca o acompanhamento com o gerente de conta num plano a mais, então o cliente tem que pagar mais caro para ter isso. Então não são todos que pagam, e tá tudo bem, quem paga vai ter. Quem não paga tem uma estrutura de educação interna que obviamente não é perfeita, eu sou uma startup, tem várias falhas que eu tenho que melhorar, mas isso ajudou a gente a conseguir escalar mais o número de clientes que a gente tem sem necessariamente precisar falar com todos eles. E outro ponto, essa foi uma estratégia recente que tem funcionado legal, que como o meu produto é um produto... não vou falar complexo, é porque ele tem muita possibilidade. Então, não é um produto verticalizado, que eu vou lá, o meu produto ele é um produto de encher um copo de água. Você vai lá, você aperta o botão e ele enche o copo de água. Eu posso encher o copo de água, eu posso beber água, eu posso trocar o copo, eu posso trocar a mesa, eu posso ir para outro lugar. Qual água? Água Exato. de qual país? Então, o meu cliente depende do use case que ele vai ter, né? E aí a gente percebeu que todo cliente que passava por um treinamento, mesmo sem custo, ali, um treinamento com a minha CS, a retenção dele era pelo menos 40% mais alta. Porque o LTV num todo, né? O LT, assim, o LT é lifetime, não necessariamente o valor, mas o número de meses que ele ficava era pelo menos 40% mais alto quando ele falava com alguém na minha equipe. E era 40% menor quando ele não falava com ninguém. E eu falei, cara, como é que eu trago esse resultado de quando ele fala com uma pessoa da minha equipe, sem necessariamente ele falar individualmente com todos os clientes? Porque eu teria que falar com 2.000 clientes todo mês. Uhum. A gente fez agora um webinário que acontece, se não me engano, ele tá 2 vezes na semana agora, a gente vai testar 2 vezes, vai testar diariamente e vai testar uma vez na semana. Que a minha CS, ela faz uma live fechada só para clientes, e ela manda um e-mail para a base e tem um aviso em app para quando o usuário entra. Por que isso é importante? Porque imagina que eu sou uma empresa B2B, você tem uma empresa com 50 colaboradores. Algum momento, algum colaborador do teu time vai ser demitido, vai sair, ou você vai contratar outros novos que não sabem usar a Baseworks. E aí, quando ele entrar na ferramenta, vai ter lá, ó, ao vivo, daqui a 2 horas, tire o melhor proveito da ferramenta, 1 hora, tirando dúvidas. E aí tem um webinário com um roteirozinho explicando boas práticas de uso da Baseworks. Acontece hoje 2 vezes na semana. E aí, toda vez que um usuário entra, ele pode se cadastrar lá para poder assistir esse webinário, é de graça para quem é cliente. E aí, a minha CS, que falaria individualmente com 30 clientes, ela fala com os 30 ao mesmo tempo num webinário só. E isso acontece o tempo todo. Alguns ficam gravados, outros não. E a gente vai documentando essas coisas, sabe? Então, a gente foi fazendo algumas estratégias para que isso funcionasse. Interessante. Entendeu? E esse webinário, ele é feito de maneira dinâmica? Bota a sua CS, vai falar com 30 pessoas e as 30 pessoas vão mandando dúvida ao mesmo tempo? Tem um roteiro, é feito no Google Meet. É como se fosse uma reunião mesmo com todo mundo. Ela tem um roteiro para ser falado, ela começa a call falando, hoje vamos falar sobre isso aqui, vamos ensinar a fazer isso aqui. E no final a gente vai abrir para dúvidas e a gente tem 1 hora, 1h30 aqui. Beleza. Aí fala e no final levanta uma mão, tira as dúvidas e fechou. Então, não dá um modelo perfeito ainda, tá? Mas estamos fazendo isso hoje e ajudou. Mas é bem funcional, né? Ajuda. Ele só aumentou o seu LT? Tu já conseguiu mensurar? A gente não mediu ainda o LT, mas o que aumentou foi a agenda da CS. Por consequência, ela consegue falar individualmente com mais clientes maiores. Porque tem Key Account, que ela não tinha tempo de falar com Key Account, porque ela tinha que falar com um cara que assinou agora, que paga R$300 por mês. Então, às vezes, entra um Key Account muito grande e ela ficava sem agenda para esse cara por causa do cliente menor. Só que, ao mesmo tempo, ela não podia deixar de falar com o menor. Agora, eu já consegui resolver alguns gargalos que eu tinha, entendeu? Então, estamos resolvendo um problema de cada vez. Acho que toda empresa